Estamos aqui com a psicopedagoga Brenda Magrani, já esteve aqui no nosso programa, uma pessoa muito querida, e hoje ela vai conversar com a gente sobre autismo, né? Esse mês a gente comemora um Dia Mundial, né? A gente tem falado muito aqui, nosso congresso também tem. Eu acho até que já foi, né? Teve uma caminhada, não teve? Do autismo? Teve, né? Nosso congresso está botando para quebrar lá, falando muita coisa sobre o autismo. Isso aí. E a gente não podia ficar Seja muito atrás. bem-vinda, Brenda. É um Muito prazer obrigada. receber você aqui, viu? Eu que agradeço. Vamos lá. Brenda, explica para o pessoal de casa, que pode ter, né, alguém que não saiba o que é o autismo. Então explica para o pessoal. Tá, vocês estavam falando da Semana do Autismo, né? O dia 2 de abril foi o dia da conscientização mundial sobre o autismo, porque muitas pessoas ainda pensam que o autismo é uma doença. Não é uma doença, é uma disfunção neurológica, tá? Que afeta o neurodesenvolvimento e o comportamento. Se não é uma doença, logo não tem cura, já adiantando aqui para vocês, tá bom? Sim, sim. Isso é bom deixar claro. Não tem cura, tá? Mas ele tem melhoras? Então, controle? ele é classificado como leve, moderado e severo. Então, quando a criança é diagnosticada com autismo severo, as terapeutas, né, porque é um conjunto de terapias, tá? Assim, estou falando como psicopedagoga, mas é um conjunto que trabalha. Nunca ele vai ser assistido por uma terapeuta só. Sim. Nós conseguimos levar o autismo severo ao autismo leve, com as terapias, a ponto de que os sintomas, os sinais, as características, às vezes tornam-se imperceptíveis, mas não significa que está curado. Entendi. Ele sempre vai ter autismo. Sim. E a criança nasce com autismo. Ele consegue se inserir na sociedade de uma maneira mais tranquila. Então, isso já acontece quando ela é o feto lá na barriga da mãe. Sim. Né? Ela não adquire isso depois. Não. A gente está falando aqui de uma disfunção que, na verdade, não tem ainda uma causa. Assim, tem muitos estudos, principalmente nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil nós somos muito fracos para estudos científicos, tá, gente? E aí, nos Estados Unidos, eles têm desenvolvido, né, muitas, até formas de tratamentos, mas eles não conseguem descobrir a causa. O que se tem certo é que é hereditário, talvez não seja do pai ou da mãe, mas pode ter herdado de um parente, né, mais distante. E ele é biológico, no sentido de que a mãe pode estar fazendo uso de algum medicamento, alguma droga. É como eu tinha falado no caso do TDAH, da última vez que eu vim aqui, que eu quero até consertar, se vocês deixarem. Sim. Por favor. Porque naquele dia eu falei a sigla errada. Porque TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu tinha falado aprendizagem. Porque eu trabalho muito com aprendizagem, acabo às vezes confundindo as coisas, né? Mas é um pouco parecido nesse sentido, né? E aí não se tem realmente a causa. Então a gente está falando de um problema aí que a gente não se sabe nem direito de onde surge. Entendi. Né? A gente só sabe que é hereditário, que é biológico. Entendi. Né? E pode ter fatores ambientais. Aí você disse que tem o severo, o médio e o leve. O severo vocês conseguem trazer para o leve. Para o leve. E aí, o que acontece? Depois eu vou falar um pouco das características. Sim. E vocês vão perceber. A característica mais acentuada, assim, é a falta de interação social. Então, quando a gente consegue levar para o leve, ele já consegue ter uma interação social melhor. E é para isso que a gente trabalha, para uma qualidade de vida, não é para cura, porque não tem. Sim. Nos Estados Unidos, vou até adiantando aqui, porque eu fui num seminário no dia 2 e no dia 3 no Rio, o Rio Te Ama,
sobre autismo e foi de 10 da manhã a 8 da noite, nos 2 dias, foi bem puxado, foram vários palestrantes, inclusive os palestrantes brasileiros, a maioria moram nos Estados Unidos há mais de 20 anos, então assim, eles têm um conhecimento muito maior, né? Sim, e lá eles tem um cientista que é brasileiro, que ele é de uma universidade de lá, se eu não me engano é da Califórnia, mas eu não posso dizer com precisão aqui. Eles estão ele, né, junto com a equipe, estão desenvolvendo minicérebros a partir de tecidos de recém-nascidos, criando esses minicérebros para, através do desenvolvimento deles, assim, eles tentarem desenvolvimento de novas drogas para auxiliar no tratamento. Então, assim, eles vão criar minicérebros que não tenham disfunções que sejam típicos. Olha a ideia deles, gente. Eles querem... Isso aí vai ser para anos. Eles estão começando agora. A ideia é conectar um minicérebro num robô, para que o robô ative, faça um estímulo naquele cérebro, ative as áreas, para que eles consigam dali extrair alguma substância para fazer tipo uma vacina. Eles dizem que isso é para cura. Mas o que eu ouvi lá no seminário de um autista, que ele nasceu com diagnóstico de autismo severo e está com autismo leve, porque ele fez os tratamentos com idade muito precoce. Ele disse assim, foi muito engraçado e muito lindo, ele falou, gente, se existir a cura, ele fala meio pausado, mas ele falou, se existir a cura, eu não sei se eu quero, porque eu não sei o que eu vou perder com isso. Porque o autismo é uma parte de mim. Não é uma doença, é uma parte de quem eu sou, é um modo diferente de ser. Então há polêmicas, muitas polêmicas sobre esse assunto. Entendi. Né? A gente sabe que o autismo, ele o severo, ele não consegue se sociabilizar. Não. Né? De forma alguma, ele, até mesmo com os pais, ele tem aquela dificuldade, ele não consegue se comunicar. Não. Né? E como é que consegue haver essa regressão para o autismo leve? No caso, o avanço. Regressão. Tratamentos. Sim, com os tratamentos. Que tipo de tratamento que vocês adequam para que haja essa regressão para o autismo leve? Então, são várias terapias. No lugar que eu trabalho, que é a Clínica Olon, nós fazemos o trabalho multidisciplinar, que são várias terapias no mesmo lugar, e estamos trabalhando com um trabalho também interdisciplinar. O que é o trabalho interdisciplinar? É multi, porque tem vários terapeutas, e é inter, porque nós vamos nos relacionar ali e vamos sentar e nós temos um paciente em comum, vamos supor, né? E aí, eu como psicopedagoga, aí tem a TO, que é a terapeuta ocupacional, que é muito importante, porque ela vai desenvolver a parte da independência, né? Porque eles geralmente não têm. Aí tem a psicóloga, tem a fono para desenvolver a fala, porque eles têm atraso na fala. Sim. A neuropediatra, porque ela quem diagnostica e ela faz o acompanhamento. E nós vamos sentar juntos e discutir aquele caso, estudar aquele caso. Bom, o que ele precisa? Porque, assim, autista, gente, tem diagnóstico de autismo, não significa que todos sejam iguais, tenham as mesmas características e vão ter os mesmos tratamentos. Aí a gente vai sentar. Vamos ver o que ele precisa. Então, dentro da minha área, o que eu posso fazer? Dentro de cada área. Tem a psicomotricista também. E aí, dentro de cada área, a gente vai estabelecer um plano, né? Para poder desenvolvê-lo. E assim, não é do dia para noite, é muito longo. Depende muito. Sim. Quanto mais novo, melhor, né? Isso. Eu até queria falar que, assim, muitas pessoas falam que só consegue fazer o diagnóstico com 3 anos, 2 a 3 anos de idade. Mas eu também ouvi lá nesse seminário de um neuropediatra que ele recebeu uma mãe que estava muito aflita com um bebê de 3 meses. E ela, mãe de primeira viagem, mas era uma irmã mais velha na família que tinha cuidado dos irmãos e percebeu que o comportamento do filho dela com 3 meses de vida era diferente do comportamento dos irmãos, né? Porque ele não focava o olhar, né? E aí ela levou ao neuropediatra e eles conseguiram fazer o diagnóstico ele com 4 meses, né? Porque o diagnóstico, gente, é clínico. Não existe exame para dizer
você tem autismo ou não. Os Sim. exames que são feitos são para descartar comorbidades, que possam ser outras coisas vinculadas ao autismo. TDAH, porque tem crianças que têm autismo com TDAH, com dislexia, enfim. É para descartar, mas não é para dizer se tem autismo ou não, porque para diagnosticar o autismo, o exame é clínico, é um olhar clínico, tem que ter um olhar apurado. Então, a própria mãe percebeu que o filho dela não estava desenvolvendo de uma forma típica, né? E isso é muito difícil, porque quando é mãe, eu acho que a mãe não quer enxergar muito que o filho, né? Ela até percebe, mas eu acho... Ela eu sempre acho tem uma desculpa para ela mesma. Isso, uma desculpa para ela mesmo. E às vezes os próprios pediatras, não querendo falar mal do pediatra, mas eles falam, cada um tem o seu tempo, isso é normal. Tempo. Cada um tem seu tempo de desenvolvimento, isso vai acontecer, mas com um olhar preciso, um olhar, sabe, mais focado, a gente consegue. E quanto mais cedo, melhor. E a gente fala assim, com 4 meses teve o diagnóstico de autismo, começou a fazer as intervenções. Depois, se descobrir que não é autismo, não vai fazer mal. É melhor pecar por excesso do que procurar essa ajuda mais tarde, porque quanto antes, melhor. Agora, você falou do autismo severo, autismo, eu ia falar perverso, do autismo severo, e que pode se chegar até o leve. Agora, o autismo leve é fácil da gente perceber? É fácil. Eu vou pedir para colocarem o slidezinho que eu trouxe para mostrar as características. E aí eu vou explicar melhor. Wellington, isso. Esse não. Não. Esse aí. Se puder dar um zoom, porque eu não enxergo muito bem. Você consegue jogar essas letras? Isso, e colocar mais para cima, por favor? Para eu ler lá desde o primeiro? Você é maravilhoso. Já dá? Dá. Olha só, vou pontuar algumas características. Não significa que todos tenham todas as características. Sim. E também existem outras características que não estão ali. Mas, por exemplo, regressão ou atraso na linguagem. A criança demora para falar. Tem criança, mas aí também varia. Varia. Tem criança que vai desenvolver a fala. Por exemplo, esse menino que palestrou, que hoje tem 20 anos, ele foi diagnosticado com autismo severo, ele foi falar pela primeira vez com 12 anos. Eu tenho um autista que já fala, ele tem 5 anos, mas ele não tem a conversa fluida, assim, né? Pobre contato visual. Isso aí... O pobre contato visual já se percebe desde... Eu vou correr para vocês, tá, gente? O pobre contato visual, ele acontece desde cedo, desde de recém-nascido. Não fixa. Você está falando com a criança, ela não olha. Não olha. E se ela olhar, é um olhar vazio, que não tem comunicação. A mãe, quando está amamentando... Geralmente o filho, eu já observei isso, o bebê, ele olha para a mãe. Olha para a mãe. E o bebê autista não olha para a mãe. Comportamento estranho e retraído, ele é muito retraído, né? Que é aquela questão social que eu tinha falado. Sim. Ele não atende aos chamados prontamente. Ele não atende o nome, gente. E muitas das queixas, quando os pais chegam a levar, o meu filho, eu acho que meu filho é surdo. Meu filho não ouve. Aí não é nada disso. Não, pode ser que tem autista surdo. Vai fazer uma audiometria lá, vai descobrir, né? Que aí são os exames que eu falei. Mas o autista, ele não atende interesses restritos, estereotipados. Eles têm interesses restritos mesmo. Por exemplo, principalmente quando são maiores, de repente é uma área científica. Eles são muito bons, principalmente o autista de alto funcionamento, que a gente chama de Asperger. Eles são muito bons naquilo que eles fazem nesse interesse restrito. Eles sabem tudo sobre aquele assunto. Ali onde está estereotipado, são movimentos estereotipados. Por exemplo, ficar balançando a cabeça. Cada um tem uma estereotipia diferente. Sim. Deixa eu ver ali. Maneira inadequada de brincar. Eles não dão funcionalidade ao brinquedo. Por exemplo, eles fazem muito isso, de girar os objetos. Pegam carrinhos e ficam girando a rodinha do carrinho. Sim. Eles não dão funcionalidade.
não sorri. Tem uns que vocês vão ver que eles realmente eles sorriem muito. Só que é um sorriso que também não tem a funcionalidade. Ele Não tá... tem aquela coisa, igual o olhar, né? Isso, é vazio. Ele Vazio. é vazio. Aham. Tá acabando, tá, gente? Habilidades especiais. A hiperlexia é assim, a criança tem menos de 2 anos de idade, ela já lê tudo. Ela lê, ela simplesmente aprendeu a ler sozinha, só que ela não compreende, não interpreta aquele texto. Ela simplesmente só lê, só decodifica. Sim. Crises frequentes de birra. Tem pessoas que falam assim, a criança autista, ela é agressiva. Ela não é agressiva. Ela se torna agressiva muitas das vezes porque ela não consegue compreender ou às vezes não consegue se fazer entender. Então ela não sabe como ela vai fazer isso. Isso a gente trabalha no tratamento também. Seletividade alimentar. Tem criança que só come alimentos amarelos, vai por cores. Tem umas que vai por texturas. Sim. Tem essa seletividade alimentar que a nutricionista vai trabalhar. Dificuldade para mastigar. Às vezes a seletividade alimentar vem por conta disso. Distúrbio do sono, alguns têm. Não brinca, faz de conta. E não imita. Essa parte do não imita, eu, como psicopedagoga, trabalho muito. Por quê? Imitar faz parte do aprender. A criança que não imita, ela não aprende. Então, cada característica ali é um especialista que vai trabalhar. Quer dizer, você trabalhando cada ponto desse vai tornando a vida deles mais fácil. Isso. Né? Eles vão tendo uma habilitação melhor e vai fazendo com que seja aquele autismo mais severo, seja mais Leve, brando. Ele tem uma sociabilidade melhor. Isso. E aí a pergunta, né, foi, tem como a gente perceber isso no autismo leve? Tem, porque essas características são muito pontuais. De repente ele não vai ter todas, mas são muito pontuais. Tem como perceber, né? E eles também têm uma característica que é assim, eles não entendem, eu não sei se o nome é figura de... Não é figura de linguagem, por exemplo, pisei na bola. Para eles levam para o lado... É o sentido literário. Sentido literário. Mesmo, isso sentido aí. Literário. Isso. Eles vão pensar... você pisou na bola? Não pisei na bola. Se a gente perguntar, se a gente falar para eles, e hoje vai chover canivete. Ele acha que vai cair um monte de canivete. Então, assim... Sentido figurado não Isso, tem. era isso que eu queria, a palavra. Sentido figurado. Às vezes, quando o autista ele tem um grau leve e outra pessoa está conversando com ele e não percebe, e ela usa de um sentido figurado comum que a gente às vezes usa, às vezes eles vão e dão uma resposta muito assim... como é que eu posso dizer? Uma resposta gente, que parece que ofende, uma resposta ofensiva, mas não é, porque eles não entendem. E Tem muito sentido figurado. E o autismo, que tem o autismo leve, pode conviver muito bem no nosso meio sem que a gente perceba. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Foi muito legal. E eu só queria mostrar também uma página do Facebook, não, de um site que eu descobri nesse seminário, que eu não sabia, que é um projeto que eu quero deixar aqui para os pais. É esse aí. Participe do projeto. É o projeto... Saiba como você pode ajudar. No estudo do autismo. Projeto Fada do Dente. Isso aí eu tirei um print do site para vocês verem. Projeto Fada do Dente. O que é isso? Os pais de autistas, familiares, vão entrar e vão preencher um questionário que geralmente dura uns 40 minutos, assim, para preencher. Mas o que acontece? Com essas informações, esses dados, eles vão acumulando essas informações de várias pessoas para tentar, gente, desenvolver projetos científicos para buscar melhores tratamentos mesmo aqui no Brasil. E aqui no Brasil isso não funciona, muitas vezes por políticas públicas, tá? Pronto, falei rápido. E também porque as pessoas ficam, não, vou entrar nesse site para quê? Vou perder 40 minutos, mas isso faz muita diferença. Por quê? Estima-se que no Brasil tenha mais de
2 milhões de autistas, se eu não me engano. E só 2.000 e poucas pessoas responderam esse questionário. Então, as pessoas precisam responder o questionário para que haja essa mobilização, para que eles consigam fazer... consigam investir na área científica para poder melhorar aí os tratamentos, enfim. Então, isso é muito importante, já gente. chegou o Congresso, assim, já teve uma votação bacana. Então, espero que dali o passo o primeiro passo já foi dado. Espero que grandes coisas sejam feitas, né? Você Foi precisa muito voltar. Né? Foi Porque o muito nosso bom. tempo não está permitindo. Eu mais que a sempre gente falo continue. muito, né? Eu sei que... Eu tenho um que o amigo tempo é que trabalha curto. com música, ele está fazendo musicoterapia com A autista. musicoterapia é Muito maravilhosa legal, muito legal, pro muito autista. legal. E a terapia ABA, tá, gente? A terapia ABA, geralmente quem faz são psicólogos. A terapia ABA trabalha com os comportamentos, tá? Isso Muito é muito bom, importante. é muito bom. Vamos aguardar a sua volta. Então tá ótimo, Porque eu a gente agradeço. precisa conversar mais, né, Adriana, sobre isso. Muito obrigada. A gente que agradece, viu? Os contatos. Por favor. Tá, vou passar então só o WhatsApp, tá? Sim. Porque aí por lá a gente se acha. Que é o DDD 24 98828 9872. Tá bom? Podem falar comigo. Eu quero até agradecer a vocês, porque por conta do programa, muitos pais me procuram, Que às legal. vezes ligam para tirar dúvidas, e isso para mim, assim, é muito gratificante. Que bom. Porque Que mesmo bom. A gente que... fica feliz. mesmo que às vezes eles não tenham condições de ir na clínica, eu consigo, de repente, ajudar por telefone mesmo com alguma dica ou orientação. Isso é muito Então bacana. repete Fica feliz. telefone. 24 98828 9872. Tem Face? Tenho. Tem uma página, Brenda Magrani, psicopedagoga, e tem a Brenda Magrani, psicanalista, né? Porque eu Isso. sou psicanalista também, Certo. tá? Mas essas informações sobre autismo e tudo mais estão mais na Brenda Magrani, psicopedagoga. Isso aí. Tá bom? Muito obrigada.